Está funcionando o projeto Desenrola do governo federal, que a ideia é tirar pessoas da lista de negativados, fazer com que essa parcela da população volte a ter poder de compra. Estimativa do Ministério da Fazenda é que 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas por esse programa. Podem participar os devedores com renda bruta de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no cadastro único. A gente vai conversar aqui no estúdio com o economista Alexandre Nascimento. Ele vai explicar para a gente direitinho o programa. Inclusive, Alexandre, porque ele foi dividido em 2 faixas, né? Faixa 1, faixa 2, uma que está valendo agora, uma outra que é a partir de setembro. Explica para a gente, nesse momento, todo mundo pode participar do Desenrola? Boa tarde. Boa tarde, Danilo. Boa tarde a todos que nos assistem. O programa ele foi desenvolvido em 3 fases e para 2 faixas. A primeira fase, ela era para aquelas pessoas que tinham dívidas até R$100 e que automaticamente elas foram desnegativadas. A dívida segue lá, mas elas não estão mais com essa negativação. A segunda fase, que é essa que nesse momento nós estamos atuando, ela é uma faixa para quem tem ali até R$20 mil de renda e deve aí qualquer tipo de dívida, a não ser algumas específicas ali de crédito rural, créditos com garantia real, essas não estão inseridas. Mas para quem ganha até R$20 mil e que tem um débito hoje, está negativado, ela deve procurar os bancos participantes do programa Desenrola e elas já podem fazer essa renegociação. Os bancos estão tendo vantagens para oferecer também vantagens aos clientes e elas já podem procurar as instituições. Alexandre, essa tua resposta foi importante porque tem uma pergunta aqui do telespectador que a gente está vendo lá de Bahia Traição, querendo saber quem ele procura para acessar o Desenrola. Então, assim, é como você disse, ele procura diretamente a instituição financeira que ele está devendo. Perfeito, Danilo. Existem, inclusive, algumas fraudes que já estão acontecendo de mensagens de texto, e-mails, pessoas utilizando o nome do programa para poder justamente dar um golpe. Mas as pessoas têm que ficar muito assim, atentas e procurar, Danilo, como você mesmo falou agora, a instituição financeira onde ela tem o débito e assim regularizar no âmbito do programa. Olha essa pergunta agora. Tem uma dúvida sobre o Desenrola. Quem tem empréstimos consignados, mas não está com a parcela atrasada, ele também pode renegociar isso que ele está pagando? Nesse momento, o Desenrola, ele tem como objetivo as pessoas que estão negativadas. As pessoas têm aí essa coisa de estou endividado e estou negativado. Esse programa especificamente é para os negativados. Quem está com situação de endividamento muito alta, de fato tem que procurar a instituição financeira, procurar condições melhores, mas não se trata isso no âmbito do programa. Olha essa agora. Queria saber se o Desenrola é para quem tem Bolsa Família ou qualquer pessoa que tem débito. Assim como você falou, está aberto para o público em geral, mas claro que dividido nessas faixas. Bora para mais uma. É somente para quem está negativado nos órgãos de proteção ao crédito ou também pode ser acionado quem tem dívida e não está negativado? Foi a pergunta do Marcelo Florencio de Intermares, você já respondeu também. Isso. Vamos para mais uma. O programa também beneficia pessoas que têm dívida com o MEI? Nesse momento, a pessoa jurídica ela está sendo beneficiada como credor. Se eu sou MEI e eu inscrevi um cliente ou alguns clientes meus que não pagaram nos sistemas de proteção ao crédito, eu vou poder utilizar o programa para receber essas dívidas. Mas as dívidas de MEI, nesse momento, elas não são público-alvo desse programa de renegociação de dívidas. A gente falou hoje no jornal sobre um outro mutirão que está acontecendo no PROCON estadual, aqui em parceria com o governo federal. E a pergunta da Maria do Carmo, de Pedra Lavrada, é a seguinte. Muitas pessoas estão com o nome no Serasa, querem saber qual o melhor. Esse mutirão de dívidas do PROCON ou o Desenrola Brasil? Tem diferença? Essa é uma excelente pergunta e eu tenho dito para algumas pessoas o seguinte, Danilo. Eu acho que você tem que ouvir a proposta da instituição financeira e de feirões de renegociação como esses que aí estão. E você fazer aquela proposta que melhor lhe convier. Ou seja, você fazer a sua renegociação de acordo com a melhor proposta que lhe for apresentada. Eu acho que esse é um grande traço do programa, porque ele se apresenta como uma oportunidade, não como uma solução. Essa pergunta é interessante porque a gente já emenda outra. Esse programa só funciona com dívidas de cartão de crédito de bancos ou também vai funcionar com cartão de crédito de lojas que tenham bandeiras também?
E aí eu queria, Alexandre, que você falasse sobre o início do programa em que algumas instituições financeiras estavam fora do Desenrola e agora, com o passar do tempo, outros bancos também estão inseridos no programa, não é isso? Importante, respondendo à pergunta, as dívidas de cartão de crédito elas já estão inclusive inseridas nessa segunda fase, que começou no último dia 17 de julho, e ela pode procurar, essa telespectadora, ela pode procurar a instituição financeira que vamos dizer assim, é a responsável pelo cartão dela. E ela pode fazer essa regularização. Qual foi a outra pergunta, Danilo? Deixa eu ver, essa daqui a gente estava falando sobre a questão dos cartões de crédito. Isso. Mas também de bandeiras, por exemplo, um as supermercado, um hipermercado, uma loja de conveniência. As grandes instituições financeiras, Banco do Brasil, Caixa, Bradesco, Santander, Itaú, já estão todas no programa Desenrola. E o Nubank, o PicPay, o PagBank, o Banco Inter, todas essas instituições estão vindo também para o âmbito do programa e há de se convir que praticamente todos as operadoras de cartão de crédito, eu penso que virão para o âmbito do programa para que os clientes possam fazer essa regularização. Pergunta de quem já aderiu ao programa. Fiz um acordo com 2 bancos, já paguei a entrada. As pessoas que atenderam disseram que era um prazo de 5 dias para o nome ficar limpo, mas até agora não saiu, ele continua negativado e já faz mais de 20 dias. É importante primeiro procurar a instituição financeira com o qual você fez essa regularização. Realmente o prazo prescricional depois que você regulariza são 5 dias, mas caso isso não tenha ocorrido, procura-se por meio aí dos canais a instituição financeira. Caso isso não seja resolvido, aí você pode fazer uma demanda, por exemplo, no PROCON. A intenção é facilitar o pagamento, permitir com que as pessoas deixem de ser negativadas. Então, vê essa pergunta. É a instituição que decide como deve ser pago esse valor da dívida? Porque a empresa que ele tentou contato informou que o pagamento seria quitado apenas em uma única parcela. As instituições financeiras no âmbito do programa, elas vão dar possibilidades de pagamento à vista e a prazo. Eu diria que se ele procurou a instituição dele já e ela só deu uma possibilidade de pagamento à vista, não sei se já foi dentro do programa Desenrola, que só iniciou no último dia 17, eu acho que ele deveria voltar lá nessa instituição, citar que sabe que o programa está dando essa oportunidade de pagamento parcelado e à vista e tentar uma nova renegociação. Pergunta da Sandra de Campina. Ela diz que já tem um acordo com a companhia de energia e aí quer saber se ela pode renegociar esse acordo dentro do programa. Nessa segunda fase, são dívidas bancárias. É importante ficar já informado. Em setembro, vai se haver uma abertura para demais dívidas. Por exemplo, dívidas de consumo, como a empresa Energia Elétrica. Inclusive, no âmbito da terceira fase, vão ser incluídos também, Danilo, o pessoal da faixa 1, que são pessoas que recebem até R$2.000 de renda ou que estão inscritos no CAD único e que têm dívida de até R$5.000. Em setembro, essas pessoas vão ter condições mais vantajosas, inclusive para renegociar débitos que não sejam de bancos. Por exemplo, como dessa telespectadora, dívidas com a concessionária de energia elétrica.